para cada um de nós. Pai, libera aí uma audição espiritual aguçada para cada um dos seus filhos. Libera uma mente receptiva para cada um dos seus filhos. Libera, Senhor, uma convicção daquilo que nós já somos em Cristo Jesus e daquilo que Jesus já é em nós. Libera essa convicção numa potência elevada a 10, para que nós tenhamos assim uma aceleração de convicção naquilo que nós somos em Jesus, e que essa palavra ela não saia de maneira alguma do nosso entendimento, do nosso espírito e dos nossos lábios, porque fazendo isso, Senhor, a tua palavra diz que nós seremos abençoados, nós seremos prósperos, Senhor, nós seremos vitoriosos, nós seremos, ó Deus, irresistíveis aonde nós chegarmos, não porque somos os bambambãs, mas porque estamos sendo dirigidos pela tua palavra. Senhor, eu ministro agora sobre a sua igreja, que haja um fluir do teu Espírito agora, para receber a tua palavra, no nome de Jesus. Quem crê diz amém, amém. Então, galera, como eu falei, Jesus disse, parte 5, eu vou fechar aqui, e eu quero que você entenda isso. Isso foi um pensamento que eu pus, que diz assim: estar limpo pela palavra é uma garantia de que eu tenho em Jesus uma vida abundante. Você crê? Estar limpo pela palavra é uma garantia de que eu tenho em Jesus uma vida abundante. Quantos amam a palavra de Deus aqui? Amém? Sem a palavra, como é que a gente vai saber o que Deus quer, tem para cada um de nós? Não existe. Então a gente precisa estar em contato constante com a palavra. E aí Jesus disse em João 15, versículo 3, na NVI, o seguinte: ele falando para os seus discípulos, olha, ele estava falando para quem? Discípulos. Tem discípulo aqui? Amém? Vocês já estão limpos. Terminem um versículo para mim. Quem é que limpa? Fica claro para vocês, entendimento? Quanto mais palavra, quanto mais palavra, quanto mais palavra, sem a palavra, sem a palavra, sem a palavra, é 1 mais 1. Quanto é 1 mais 1? Não sabe nem pensar. A resposta é automática. Se a palavra limpa, sem a palavra, eu estou sujo. Mas não é a sujeira que você toma banho no chuveiro e ela sai. É o que a gente ouve, é o que a gente vê, é o que a gente declara. Se o que a gente ouve, vê e declara não estiver alinhado com a vontade de Deus, a gente não vai conseguir uma constante limpeza com base na palavra, porque tudo que nós estamos pondo para dentro não tem nada a ver com a verdade bíblica. E se não tem nada a ver com a verdade bíblica, como vai limpar a gente? Fica um alerta. Amém? Quando eu entendo que a palavra de Cristo já me limpou, purificou e me salvou, logo reconheço que nele, quem? Em Cristo, eu posso viver todas as promessas contidas na palavra. É necessário a gente ter um entendimento de que a palavra já nos limpou no coração, que a palavra já purificou a nossa mente e que a palavra ela já nos salvou. Salvou de quê, pastor? Do engano. Tem muito crente que vive no engano. Cara, melhor se relacionar profético. Eu não desmereço uma pessoa que tem um dom de revelação. Eu não desmereço uma pessoa que tem os seus dons espirituais. Eu não desmereço isso.
Mas eu também não posso ir atrás dessas pessoas como se elas fossem as detentoras da verdade. Não posso. Eu preciso entender que toda a verdade que eu preciso, ela está na Bíblia. Bíblia. O homem, ele pode até falar algo da parte de Deus que venha ter um efeito positivo na minha vida ou na sua vida. Mas isso não pode ser a minha base, não pode ser a minha busca, não pode ser o meu... Porque quando a palavra de Joel, para que essa palavra entre em vocês e faça essa limpeza, é necessário vocês estarem conectados em mim. Então, igreja do Senhor Jesus, nós precisamos entender que nós não temos uma outra fonte para nos limpar, para nos purificar e para nos salvar, se não for a palavra. Nós não temos uma outra fonte para mudar o curso da nossa vida, se não for a palavra. Nós não temos uma outra fonte para nos mostrar uma direção, um caminho, tomar uma decisão. Nós não temos outra fonte se não for a palavra. É na palavra que nós encontramos a resposta, a direção, a solução para todas as coisas na nossa vida. Então a igreja precisa entender isso. Uma igreja que entende que o fundamento dela é a palavra, essa igreja não passa sufoco. Não passa sufoco. Pastor, que história é essa? Não passa sufoco. Não passa. Quantos aqui já leram o Salmo 23? Quantos já perceberam o versículo 5? O que está escrito no versículo 5? Ainda que eu andasse ou ande pelo vale, vou me borrar de medo, vou me estribuchar de medo, vou desmaiar de medo. Diz o quê? Por quê? Tu quem? A palavra. O dia mau, galera, pode até existir, ele pode até chegar, mas não vai ser o dia mau que vai determinar o fim da sua história. O dia mau, ele vai ser uma vírgula que vai provar para mim e para você que Deus é maior do que qualquer adversidade. E se eu e você estivermos munidos da palavra, o dia mau ele vai passar como uma brisa suave e nós viveremos um dia de grande bonança. Essa é a verdade que está na Bíblia. E aí, a gente precisa começar a construir a nossa vida com base na palavra, naquilo que a Bíblia diz para a gente fazer. Então, olha só, primeiro ponto, a palavra lida e declarada muda as situações. Você pode dizer isso comigo? A palavra lida e declarada, ela muda as situações. Quantos creem nessa verdade? Só um parênteses breve. Mateus capítulo 7, versículo 7. Há muitos anos eu ouvi ele erradamente. Talvez você também. Talvez nós ouvimos por muitos anos Mateus capítulo 7, versículo 7, as pessoas dizerem o seguinte: pedi, pedi. Alguém tem essa mesma recordação que eu ou só eu tenho? Mas não é pedir, pedir. É só pedir. Não diz para pedir duas vezes. Pedi e dar-se-vos-á. Por quê? Para Deus basta um pedido e Ele já tem uma resposta. Então, a palavra lida e declarada muda as situações. Com base em quê? Em que Deus está pronto para ouvir aquilo que a gente tem a dizer. Josué capítulo 1, versículo 8. Eu não quis complicar, eu quis facilitar, porque esse é muito conhecido da igreja. Deus dando um sacode em Josué. Qual era a situação de Josué? Medo, tristeza, preocupação, ansiedade. Vou abrir aqui uma ideia de síndrome de
impotência. Por quê? Ele viveu tantos anos com Moisés, um cara respeitadíssimo, falou com Deus face a face, viu as costas de Deus na fenda da rocha, pegou as primeiras tábuas, quebrou, Deus deu a segunda para ele, tinha moral. Mas esse cara morreu. E agora? O que vai ser de Josué? Depois de ver o seu líder se relacionando tão bem com Deus, e agora ele não tem mais aquela figura. Josué não tinha mais a figura de um líder em quem ele pudesse se espelhar. Quantos sentimentos não brotaram no coração desse cara? Aí Deus foi lá, deu um sacode nele: acorda, meu irmão, acorda. Aí Deus dá o seguinte conselho para ele, conselho que valeu o status de um dos maiores estadistas da história, de um dos maiores generais da história, de um dos maiores desbravadores da história, de um dos maiores conquistadores da história, Josué. Foi ou não foi? Mas olha o conselho que Deus deu para ele: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Para falar, ele tinha que estudar. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Aí Deus diz: se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Existe alguma outra fonte para você ter sucesso? É claro, você tem que estudar, você tem que se preparar, tem que se capacitar, mas uma das ferramentas que eu e você tem nas mãos é a palavra. Deus então disse para Josué o seguinte: meu irmão, você tem algo fantástico, a lei. Olha, a lei, medita nela, e toda vez que você sair para a guerra, você lembra daquilo que eu disse como promessa para você. E quando ele teve a primeira oportunidade, ele fez justamente aquilo que Deus disse para ele fazer, e ele conquistou uma grande cidade. E eu estava parando para analisar essa questão. Eu pensei comigo, eu falei: gente, o que temos para conquistar que aos nossos olhos é impossível? Você para pensar o que é impossível para você conquistar. Você sonha, você tem um projeto, você tem um ideal, você quer chegar a algum lugar, mas você olha para você olha para a sua capacidade, você olha para as suas habilidades e você diz consigo mesmo: isso é impossível demais para mim. Mas Deus está dizendo assim: olha, se você estudar a minha palavra, e se você falar a minha palavra, tudo que você fizer meditando na minha palavra, eu serei com você e você terá sucesso. Você terá sucesso. Para completar isso aí, eu vou falar para você agora de Tiago 1,25. Tiago 1,25. Olha o que Tiago 1,25 diz: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Deus fala da lei de Moisés para Josué. Aí Tiago vem e diz que o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de quem? E o que é o Evangelho? As boas novas. E quem é as boas novas? Jesus. Quem é a palavra? Jesus. Soma tudo isso, qual é o resultado? Jesus é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Então Tiago está dizendo: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não se esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Eu sou abençoado já pelo fato de eu ter Jesus na minha vida.
Agora, se eu procurar pôr em prática aquilo que Jesus é em mim, tudo que eu fizer, Deus vai me abençoar. Por isso que eu faço essa declaração de fé de Filipenses 4,19, que o Pai vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, não porque nós somos bons ou merecedores, mas porque estamos no Filho. Ele faz por causa do Filho. E ele está dizendo que o Evangelho é a lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Liberdade de quê, pastor? Que liberdade é essa? Liberdade para acreditar nessa verdade. Ei, ontem eu falei uma frase para os jovens aqui, eu quero compartilhar com você. Sabe por que muitos de nós não saímos do posicionamento que estamos? É porque temos medo de acreditar que Deus pode fazer. Temos medo de acreditar que Deus pode fazer. Vem comigo, pede a Deus agora para libertar a sua mente desse medo. Pede a Deus para libertar a sua mente desse medo. Medo de quê, pastor? Medo de acreditar que o impossível Deus ainda faz. Medo de acreditar que Deus ainda abre o mar vermelho. Medo de acreditar que Deus ainda divide as águas do Rio Jordão. Medo de acreditar que Deus ainda derruba as muralhas de Jericó. Medo de acreditar que Deus ainda faz cair gigantes. Só para eu e você chegarmos do outro lado. Só para eu e você vivermos dias felizes. Ei, para analisar, irmão. Para analisar. O Jesus que nós viemos adorar aqui nessa noite, ele venceu a morte. Para analisar quem nós estamos adorando, a quem nós servimos, a quem nós nos tornamos co-herdeiro. Igreja do Senhor Jesus, chegou o tempo de despertar na terra para aquilo que Deus está requerendo de nós. Nós não servimos a um Jesus medíocre. Nós não servimos a um Jesus inoperante. Servimos a um Jesus que venceu a morte, desceu no inferno, deixou lá, aplicou lá todas as nossas dívidas, ressuscitou em glória e trouxe na mão a chave da morte do inferno e deu para a igreja dizendo: igreja, você agora é detentora de toda a autoridade que eu trouxe do céu. Aleluia! Aleluia! A igreja agora é detentora, porque a igreja, ela persevera na lei perfeita, que dá liberdade às pessoas. Se o diabo conseguir aprisionar a sua mente, ele ganhou o terreno, gente. Ele ganhou o campo, ele ganhou a guerra. Ele ganhou a guerra. Medita em Romanos 1,16. O Evangelho é o poder de Deus para salvação. Em Cristo eu já fui salvo. Lá na cruz do Calvário Jesus já me libertou. Mas eu preciso ser salvo agora das mentiras do diabo na minha mente. Senhor, me coloca o capacete da fé. Senhor, coloca o capacete da fé para que os dardos do inimigo não tenham poder de infiltrar na minha mente e vir fazer com que as mentiras dele me bloqueiem para a sua verdade. 99% dos cristãos não andam por fé porque pensam demais. Pensam demais. E o diabo fala assim: não vai dar certo. Para, porque isso vai dar ruim. Mas no espírito, Deus está falando: vai, meu filho, que eu sou contigo. Vai, minha filha, que eu sou contigo. Mas o diabo está aqui: cara, isso não vai dar certo. Aí começa a apontar os fracassados: olha, vê fulano, vê cicrano, vê beltrano. Mas aí a gente se esquece da palavra que diz pra gente o seguinte: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-lhe-á. Jesus, quando disse isso, ele disse de uma ação trocada da nossa parte para com Deus. E ele fala no versículo 8 o seguinte: todo aquele que pede, recebe. Tá bom para você esse negócio? O que é pôr em prática a palavra? Senhor, a tua palavra diz que em Jesus eu posso todas as coisas.
Eu posso viver um momento de crise, mas eu também vou viver um momento de bonança. Eu posso viver um momento de tempestade, mas eu também vou viver um momento de paz. Eu posso viver um momento de tribulação, mas eu também vou viver um momento de alegria, porque é em Jesus que eu estou. É em Jesus que eu estou. Então a palavra lida, ela não pode ficar só na cachola, ela tem que ser declarada. Ela tem que ser declarada. Fale aquilo que os céus querem ouvir. Isso nós precisamos bater veementemente na nossa própria vida. Falar aquilo que o céu quer ouvir e não aquilo que está acontecendo. Nós temos esse problema. Olhamos para o problema, estagnamos no problema, focamos no problema, admiramos o problema, exaltamos o problema, reverenciamos o problema. Mas eu quero que você entenda como Jesus enxerga o problema. Como Jesus enxerga o problema. Marcos capítulo 5 diz assim, versículo 35 e 36. Jesus ainda estava falando o que e com quem? Antes dos versículos 35 e 36, Jesus ele para, porque uma mulher que estava há 12 anos no fluxo de sangue toca nele, ela é curada. Então Jesus faz aquele movimento, querendo saber quem tocou nele. Enfim, tu conhece a história. E Jesus está falando para a mulher: mulher, olha só, grande foi a tua fé te salvou. Enfim, vai, fica livre do seu mal. Então no versículo 35, Jesus ainda falando, quando chegaram alguns empregados da casa de Jairo e disseram: olha, os empregados de Jairo chegaram para Jesus e Jairo, já indo até a casa de Jairo, e disseram para Jesus o seguinte, ou para Jairo o seguinte: seu Jairo, a menina já morreu. Seu Jairo, a menina já morreu. Aí olha o que eles disseram para o seu Jairo: não aborreça mais o mestre. Vou abrir aqui uma pergunta, não precisa me responder. Quantas pessoas já disseram para você parar de clamar? Quantas pessoas já disseram para você: não adianta a igreja? Pessoas já disseram: já era. Esquece, vão se converter. Quantas pessoas já disseram: esquece, seu marido não vai se converter. Esquece, sua mulher não vai se converter. Seu pai, sua mãe. As pessoas já bateram para você. Quantas pessoas já não disseram essas mesmas coisas para você? Mas Jesus disse para Jairo, já melhor. Jesus, quando ouve aquilo, Jesus diz assim, ó: não se importe com a notícia. Gente, a filha do cara tinha morrido, mano. Jesus, com toda a frieza, falou assim: Jairo, não se importa com a notícia. Cara, sinceramente, eu não teria paciência com Jesus, não. Porque enquanto tem vida, tem esperança. A esperança de Jairo era enquanto a menina só estava doente. Mas a menina morreu. E trouxeram a notícia que a menina tinha morrido. Mas Jesus foi, cara, fantástico. E essa palavra, ela precisa dar um start naquilo que as pessoas dizem a respeito da nossa situação. Seja ela familiar, financeira, espiritual, enfim, qualquer área. Aí Jesus diz assim, ó, Jesus não se importou com a notícia e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Pastor, já tem 10 anos que eu oro por alguém da minha casa. Pastor, já tem tanto tempo que eu estou buscando isso, mas eu vou declarar aqui profeticamente: esse tempo de espera acabou. Se você colocar a fé em ação no que Jesus disse, tudo vai se resolver. O medo de
inibe a ação de Deus na nossa vida. O medo de acreditar no impossível inibe a ação de Deus em realizar o impossível. Se sou eu, sinceramente, na minha estrutura humana, Jesus, obrigado pela atenção, mas, cara, deu ruim, minha filha morreu. Mas até mesmo antes da pessoa tomar qualquer iniciativa, diante de uma situação contrária, Jesus toma a frente e fala: meu irmão, calma, eu estou aqui. Calma, eu estou aqui. Então o que o céu quer ouvir de nós como igreja? Ainda que não haja mais vida, eu creio no Deus que pode ressuscitar. Ainda que não haja mais esperança, eu creio no Deus que dá esperança para poder mudar a situação. Jesus não mudou, Ele continua o mesmo. Use a palavra para viver o impossível. Como é que a gente quer viver o impossível? Reclamando, murmurando, não pondo a fé em ação. Gente, Jesus, Ele tem o melhor para mim. Mas como é que eu vou viver o melhor que Ele tem para mim? Qual tipo de palavra tem saído da minha boca? Qual tem sido a minha declaração? Qual tem sido a minha declaração? Presta atenção no que a gente recita às vezes aqui, mas a gente não compreende. Tiago, ele disse que uma pessoa com a mente dividida é como a onda que vai e vem, que vai e vem. Essa pessoa, ela não tem uma fé constante. Ela não tem uma fé constante. Uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Uma hora ela confia, outra hora ela não confia. Como essa pessoa vai conseguir alcançar alguma coisa de Deus? Tiago fala isso. Mas para analisar o que o escritor aos Hebreus fala em relação à fé. Que sem fé, diga, sem fé, é impossível agradar a Deus. Eu vou agora dizer para você como é que você pode pôr a sua fé em prática. Tem tudo a ver com esse conteúdo de ministração. Romanos capítulo 10, versículo 17. De sorte que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Eu ouço a palavra de Cristo, ponho-na em prática e agradeço, e eu começo a agradar a Deus exercitando a minha fé. Eu ouço a palavra de Cristo, ponho-na em prática e começo a agradar a Deus exercitando a minha fé. Você entende isso, igreja? Entendeu? Então, use a palavra para viver o impossível. Lucas capítulo 1, versículo 36 e 37. O anjo aparece para Maria, mãe de Jesus, prima de Isabel, e olha o que o anjo fala para Maria: fique sabendo, a sua parenta Isabel está grávida. Cara, eu acho lindo esse versículo 36, porque ele tem um peso de relevância da maneira como Deus enxerga as coisas. Ele tem um peso de relevância de como Deus vê as coisas. Olha só, a sua parenta está grávida, mesmo sendo tão idosa. Já começa aí. Aí olha só o que o anjo diz. Diziam, o anjo está dizendo que diziam que ela não podia ter filho. Uma coisa são as pessoas dizerem algo a seu respeito, a meu respeito. Outra coisa é o que Deus diz? É o que Deus diz? Diziam que Isabel não poderia ter filho, talvez desde a sua juventude.
Talvez desde a juventude dela, quantas vezes ela e o Zacarias, seu esposo, não tentaram e nunca conseguiram. E talvez por essa situação ser tão evidente ali em Belém, e as pessoas começaram a dizer: Isabel não pode ter filho, Isabel não pode ter filho, e Isabel está ficando velha, vai ficar para titia. Isabel, coitada, poxa, Zacarias não vai deixar um herdeiro, coitado. Zacarias, sacerdote da casa do Senhor, não vai deixar um herdeiro, coitado. Poxa, coitada da Isabel, né? Poxa, beleza, enfim. Mas era o que as pessoas diziam, entendeu, Rodrigo? Não era o que Deus dizia. Mas olha só, diziam que ela não podia ter filho. O anjo está dando explicação para Maria. O anjo está dando explicação para Maria, que o que dizem a respeito daqueles que têm a promessa não significa nada. O que importa é o que Deus prometeu, e vai se cumprir, mais cedo ou mais tarde. Quem sabe como é que é o nome do filho de Isabel? JB. Abre tua mão assim, abre sua mão. Antes de eu liberar a palavra profética, eu vou explicar o João Batista. João Batista, ele veio preparar o caminho para a salvação. O teu milagre que você vai receber hoje vai preparar a salvação de alguém que você tanto ora. Eu libero em nome de Jesus o seu João Batista, para que haja salvação sobre a vida desse ou dessa a quem você tem orado. Em nome de Jesus, fecha a tua mão e agradeça. João Batista veio como precursor do caminho, aquele que anunciava a salvação, aquele que preparou o caminho para a salvação, melhor dizendo. Já estava 6 meses Isabel grávida, e Maria então recebe a notícia de que ela seria a mãe do Salvador do mundo. Aí olha só o versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Romanos 4,17. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz você pai de muitas nações. Paulo está fazendo aqui uma reportação a Gênesis, quando Deus fala para Abraão que ele seria o pai de muitas nações. Paulo então está dizendo para os romanos o seguinte: Deus fez Abraão pai de muitas nações. Assim a promessa depende de quem? De Deus. Em quem Abraão creu, Deus dá a promessa, Deus realiza a promessa. Mas quem precisa crer? Diga: eu. Eu. Aí olha só, e Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existe, realizou a promessa a Abraão que ele fez. Por que seria diferente conosco? Mas, como nós estamos falando de um conjunto em que a palavra precisa ser posta em prática, eu não posso ficar no comodismo espiritual. Já pertenço à primeira igreja batista, já pertenço a uma célula, já pertenço a um ministério, já sou casado, tenho filho, tenho um bom emprego, tenho um bom marido, tenho uma boa esposa, minha vida já está resolvida. Cara, tá não. Deus tem mais. Deus tem mais.
Porque promessas e bênçãos de Deus são incontáveis. São incontáveis. Então, como eu vou viver o impossível? Declarando a palavra, crendo naquele que fez a promessa. Porque aquele que fez a promessa foi o mesmo que disse, quando o mundo estava sem forma e vazio, e ele trouxe à existência aquilo que não existia, a partir de uma única palavra: haja, haja, haja. Cara, eu quero desafiar você a usar a boca de Deus para mudar as circunstâncias da sua vida. Aonde você acha que não tem mais solução, a gente volta no ponto 2. Não declare o que está acontecendo, declare o que os céus querem ouvir. Aonde você não vê esperança, declare: haja esperança. Aonde você não vê libertação, declare: haja libertação. Aonde você não vê uma cura de um vício, seja de droga, seja de álcool, haja cura, haja transformação, haja mudança, haja renovação de mente, haja libertação de mente, haja libertação do coração, haja libertação, haja transformação. Comece a usar a palavra de Deus para aquilo que você quer ver. Comece a declarar o haja. Se não for para ninguém, se for para você, comece a declarar para você mesmo. Haja uma convicção de fé, haja uma confiança em Deus, haja uma esperança inabalável, haja uma fé inabalável, haja uma certeza inabalável, haja uma vida inabalável. Gente, precisamos entender isso, que isso é para mim, isso é para nós, isso é para a igreja. Isso é para a igreja. Você crê nisso, querido? Amém? Então você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Pessoal, eu não sei qual vai ser a música, mas eu queria que você simplesmente segurasse essa palavra. Nós somos um povo muito privilegiado, muito privilegiado. Deus, Ele está nos habilitando, nos capacitando. Deus está nos forjando para dias maiores e melhores. É isso que Deus está fazendo. Porque é importante a gente analisar toda a estrutura de relacionamento entre Deus, Jesus, o Espírito Santo e os homens que foram chamados para ministrar o Evangelho na terra. Jesus, ele, quando estava na terra, ele falou que o que ele viu e ouviu do Pai, ele estava ensinando. Quando ele enviou o Espírito Santo, ele disse assim: ele vos ensinará aquilo que eu tenho dito a ele. E o apóstolo Paulo, ele, no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele fala assim: o que recebi do Senhor. Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 13, se eu não estiver enganado, Paulo fala assim: o evangelho que eu recebi, não recebi de homem algum, recebi do próprio Senhor Jesus. Gente, eu vou falar isso sem medo de errar. Nós temos recebido um evangelho que é do próprio Senhor Jesus. Porque eu vou falar para vocês aqui uma coisa que eu falei para o jovem ontem, eu preciso falar isso. Não adianta que a gente não vai colocar aqui uma cortina, botar uma arca, botar querubim no outro para parecer que a gente é espiritual. A gente precisa confiar na palavra, porque a palavra já é tudo. Jesus não inventou nada quando ele veio do céu, ele simplesmente trouxe a palavra.
O Espírito Santo não inventou nada. Quando ele veio enviado por Jesus, ele trouxe a palavra. O apóstolo Paulo saiu pela região da Ásia e Europa, por todo canto, pregando a palavra. E a palavra fez um estardalhaço no mundo inteiro. Então a igreja precisa entender que a igreja precisa fluir na palavra. Nós precisamos. Somos um povo no sangue, onde a nossa palavra é a Jesus. Essa é Jesus, né? Negociar. Não podemos abrir mão da nossa fé. Não podemos nos esquecermos de quem nós somos nele. Não podemos. E eu quero que você faça desse louvor a oração para a gente impetrar a bênção dessa noite. Mas vai para sua casa crendo nisso. Você que está em casa nos assistindo, creia nisso. Creia nisso.